Muito bem, estamos começando o nosso canal e já estamos aí com o nosso canal Uber Dia a Dia, com esse que vos fala aqui, direto do estado do Rio de Janeiro. Queremos falar sobre a nossa experiência como Uber de uma cidade do interior, né? Muitos Uber aí falam de cidades, né, capitais, essas coisas mais, mas nós queremos falar sobre o interior, porque há uma diferença entre falar, né, de uma capital e falar também do interior, né? No interior, principalmente para você que está começando, né, há uma diferença. Você tem que saber o carro que suporta mais resistência, tenha mais resistência, ou seja, em mecânica, peça, enfim, porque quando você trata de interior, né, aqui nós falamos de campos, quando você trata de interior, e aí você trata de mais movimentação com o carro, porque a cidade é pequena, então você vai movimentar mais o carro, né? Para aqui, entra ali, vai aqui, tudo pertinho, então o valor é menor, né? O valor é menor, a movimentação é maior, porque você tem que fazer mais corrida para fazer certo valor, ou cumprir algumas metas. E no começo da minha experiência, né, eu apanhei um bocado, confesso para vocês que eu apanhei. Mas depois eu comecei a entender, né? Depois de um mês, mais ou menos, eu comecei a entender como que funcionava, mais ou menos, o sistema do aplicativo. Lá naquela época comecei em 2016, né? Quando eu comecei, depois parei um pouco, depois voltei de novo. Então, quando eu comecei na Uber, o que acontecia? As corridas antes tinha uma dinâmica, o valor era maior. E depois, no começo, quando você começa, você tira um patamar que você vai fazendo de valores, de meta. Vamos supor que você fazia R$ 500, R$ 400 num dia, 12 horas de trabalho, você fazia R$ 400, R$ 500. Mas depois que veio a Uber Promo, veio outras coisas, veio a pandemia também, o preço caiu muito e aí a gente já não conseguiu mais fazer o que a gente fazia no primeiro patamar quando a gente iniciou a Uber. E aí vem os gastos também, porque quando você passa aí 12 horas fazendo Uber, o seu carro vai desgastar, né? Porque são 12 horas de segunda até sábado, né? Às vezes eu trabalho domingo e às vezes não. Então o que acontece? Há um excesso de você usar o carro e há um excesso também de gastos de peça, porque é tudo perto. E por tudo perto, fora aí, você pega a rua de calçamento principalmente que mexe muito com o carro, né? Então a gente tem um gasto e aí você passa a consumir nessa parada aqui, parada ali, você começa a consumir mais combustível. Então você tem que pegar dois tipos de carro. Um carro que ele é resistente e ele é econômico, amém? Para você que está trabalhando, começando como Uber no interior, numa cidade mais ou menos que tem a base de 500 mil até 100 mil habitantes. Você tem que começar com um carro que ele seja resistente em peças, né? A manutenção dele seja boa, né? E ele também seja econômico. Por que econômico? Porque você vai ter que ficar parando toda hora e a movimentação de parar toda hora, ela consome mais, porque vai ter que mexer mais com marcha, troca marcha, anda, para e vai de novo, amém? Então, por aí você vai vendo que a experiência que a gente tem, né? A gente pega rapidamente na Uber hoje, você tem que pegar a experiência rápida, principalmente você que está começando agora. Então, eu estou dando dica para você que está começando Uber, iniciando Uber, numa cidade que tenha entre 500 a 100 mil habitantes, uma cidade do interior, não é uma cidade da capital, é uma cidade do interior, entre 500 a 100 mil moradores, habitantes. Então, eu peguei na época, eu comecei com Fiesta, né, Fiesta Sedã, e foi um carro muito resistente, um carro que tinha
para mim, né? Para mim, no caso, foi um carro muito resistente, demorava a dar defeito, o consumo dele era muito pouco, não era aquele consumo exagerado, né? Você dá para fazer umas corridas legal e tirar um bom dinheiro. Mas aí quando veio a Uber Promo, né, e veio aquela coisa toda, veio mudando os preços, aconteceu tudo aquilo, veio a pandemia também e tudo mais, então mudou o patamar. Então aí nós passamos a diminuir o faturamento. E aí para você sobreviver, uma cidade que é do interior, fazendo Uber com um valor bem inferior, e a gente começou a apanhar por causa da Uber Promo. As pessoas só queriam Uber Promo para lá, mas aí a gente conseguiu também entender o sistema do robô e entender o sistema do aplicativo. E a gente começou a deixar desligado o Uber Promo e ficar ligado somente com o UberX e ter um pouco de paciência até que tocasse ali uma corrida no UberX. Demorava às vezes meia hora, 40 minutos, mas tinha que persistir. E aí assim todos os Uber da cidade começaram a fazer quase a mesma coisa. Porque as pessoas vão vendo que logo você vai fazendo, começou fazendo Uber público, pegava um monte de corrida, mas o valor inferior, daqui a pouco você não tem nem dinheiro para rodar. Daqui a pouco você tem que pagar, emprestar dinheiro dos outros até para consertar o carro. Então já não estava dando certo. Então a gente começou a tirar o Uber Promo, deixar desativado e correr e esperar o UberX tocar. Foi assim que eu consegui vencer nessa parte. Então eu perseverei e ficava esperando nos melhores pontos. Aí eu escolho os melhores pontos onde eu posso trabalhar. Quando eu vejo, e só saio de casa quando eu vejo a dinâmica que ela me atingiu abranjamente. Ou seja, ela está 1 palmo de dinâmica e eu estou aqui no meio desse 1 palmo de dinâmica. Eu sei que se eu for com uma corrida até 12 quilômetros, eu estou dentro da dinâmica. Se eu for com uma corrida por lá de cá, do centro até 15 quilômetros, eu estou dentro da dinâmica. 11, 12, 10, entre 15 quilômetros, de 1 a 15 quilômetros eu estou dentro dessa dinâmica. Então eu começava a ficar centralizado ali. E ali eu começava as minhas corridas. Foi aonde eu superei e consegui passar por esse momento difícil da Uber. Hoje já está praticamente, está quase já canalizado, já está mais, praticamente já estamos melhor, um pouco mais, né? Consegui hoje trocar de carro, né? Hoje eu trabalho em outro carro que depois eu vou falar para vocês o que eu acho desse carro, mas o Festa foi um carro muito resistente. Eu achei um carro muito resistente, um carro muito forte e um carro também que não é gastador, é um carro econômico, né? Pelo menos eu achei. Depende de como você pisa no pé também, né? E depende de como que você trabalha. Se você é daquelas pessoas que trabalha pegando promo, então você vai gastar mais e vai ganhar menos e seu dinheiro não vai aparecer, né? Aconteceu comigo uma experiência dessa, mas logo eu bolei e entendi o aplicativo, entendi como é que o sistema estava funcionando, como que ele estava nos engolindo, e eu rapidamente saí fora disso e comecei a ficar só aguardando a corrida X. Então o que eu fazia? Vinha uma corrida X, eu ia lá, atendia o passageiro e ficava por ali mesmo aguardando até tocar outra corrida X. Eles mandavam convite para promo, para isso, para aquilo outro, mas eu ficava ali perseverando até vir corrida X. Chegou um dia que eu fazia 3, 4 corridas X, entendeu? Mas eu perseverei e aí depois o aplicativo começou a entender que eu não ia atender, então ele começou a me mandar as corridas X. Então essa foi a minha experiência. Então para você que está iniciando, porque as pessoas que falam, tem muito Uber que faz canal aí, falam sobre capitais, né? Falam onde ele tira lá R$1.000, 1.000 e pouco, porque eles trabalham na capitais a maioria são tudo rua, asfalto bom, avenidas grandes, surte o trânsito, essas coisas mais. E às vezes eles pegam o trânsito também. Mas no interior é diferente, tudo pertinho. E quando é tudo pertinho, as corridas são perto e são um valor inferior, bem inferior. Amém? E a dinâmica, às vezes, funciona assim, só no momento de chuva, no momento do pique, né? Da saída da parte da tarde, entre 5 horas até 6h30, entre 5h30 da manhã até as 7 ou 8 horas da manhã. Então você tem que saber esses horários tudinho para você poder entrar e trabalhar. Hoje eu aconselho a você que está começando aí no interior,
da sua cidade tem 300 mil habitantes, 500 mil habitantes, você ter um carro econômico e um carro resistente, um carro forte, que é para ele poder aguentar o tranco para você trabalhar. E principalmente para você trabalhar nos momentos em que você vê que a dinâmica ela está atingindo aonde você está. Quando eu falei para você que a dinâmica é você medir um palmo, assim, mais ou menos um palmo, e você está bem no meio, aí você pode ir para qualquer lugar que pegar passageiro, que você vai estar dentro da dinâmica. A dinâmica vai dar um preço maior e melhor para você. Amém? Então, o que acontece? Quero falar com você é isso. Essa é a dica principal que eu dou para todos os Uber iniciantes que estão iniciando numa cidade que tenha o porte de 500 a 100 mil habitantes, tá certo? E nós estamos começando com o nosso canal. Esse é o nosso primeiro vídeo. Você que gostou da nossa dica aí para você, porque muitos dão dica, mas não dão dica para iniciante, para pessoa que está lá na cidade grande. Cidade grande é diferente, não é a mesma coisa de cidade pequena. Né? Se chamar esses camaradas de cidade grande para fazer Uber numa cidade pequena, eles vão apanhar aqui também. Entendeu? A mesma coisa a gente quando for para lá vai apanhar também. Porque tudo de acordo com a cidade muda a filosofia, muda o modo de ver, a hora que acorda, a hora que o comércio funciona, muda tudo. Conforme você muda de um lugar para outro lugar, muda tudo. Então o sistema é outro. Então que você está aí do outro lado, acompanhou a nossa dica aí, a dica que eu dou para você é um carro econômico e um carro que seja resistente para você começar a fazer Uber numa cidade que tem entre 500 a 100 mil habitantes, tá certo? E aí vai dar tudo certo para você, você vai ter sucesso na sua nova empreitada, ou seja, na sua nova experiência, né, de Uber, tá bom? Forte abraço, deixa aí aquele like, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, tá bom?